jogo que marcou a minha vida, bom, tiveram vários, obviamente, mas para escolher o que mais marcou a minha vida, não tenho dúvida que foi a final São Paulo e Barcelona, primeiro Mundial do São Paulo. Fica na lembrança, principalmente dos torcedores do São Paulo. Tinham vários fatores, né? A Libertadores, o Brasil não ganhava um título importante há muito tempo, clubes, nem de seleção, né? Então a gente fez um projeto, mesmo era o projeto Tóquio, né, que a gente falava, o primeiro que lançou, acho que essa expressão. E naquela época chegar na Libertadores já era muito mais difícil, né? Você tinha que ser campeão ou vice, eram poucos que chegavam à Libertadores. Então esse caminho difícil para chegar até lá valorizou ainda mais esse Mundial, né, que foi contra o Barcelona, o time mais poderoso da época, né? A gente teve um jogo contra o Barcelona no torneio de verão na Europa, que eles se surpreenderam, né? A gente ganhou de 4-0, se não me engano, deles lá na Espanha. E eles não conheciam muito São Paulo e tudo, tinha desculpa, né, de ser começo de temporada para eles, a gente estava no meio de temporada. E aí quando chegamos lá, eles já conheciam um pouco mais, acho que respeitavam, mas chegaram como favoritos e tinham uma certa confiança exagerada, né, o Barcelona. Então a gente percebeu isso e isso foi muito trabalhado, né, na semana, não sei se a gente chegou acho, uns 10 dias antes. O nível técnico era muito parecido entre as duas equipes, fisicamente também, dois grandes treinadores, né? Cruyff era um duelo à parte, né? O Cruyff com o Tele Santana, o Cruyff mais jovem, chegando com ideias novas, e o Tele com toda a bagagem dele. E aí nessa semana a gente estava tenso, né? Um pouco tenso, mas não nervoso, estava confiante e inconscientemente aquela equipe já era madura, né? Tinha jogador do Zete, Ronaldão, tinha um jogadores maduro, o Teninho Cerezo, depois que chegou, né? Então a gente conseguiu fazer com que aquela ansiedade não se transformasse em algo negativo, pelo contrário. Isso foi bem trabalhado nos treinos, o Tele conversava muito com a gente e a gente, na entrada do jogo, assim, a gente chegou bastante confiante. Vivi essas duas coisas, né? A responsabilidade e a pressão, né, de ter que vencer, de ser uma oportunidade única, mas ao mesmo tempo aquele lado sonhador, né, de querer viver um sonho, na verdade é um sonho, né, você ser campeão do mundo jogando com o Barcelona. Foi um dia em um jogo de sonho. Quando saiu o gol deles, teve um momento, alguns minutos foi muito cedo, né? Muito fora dos planos. Na verdade, assim, a confiança que eu tinha estava começando a duvidar, não que ia perder, mas que a gente ia ganhar nos 90 minutos, porque estava demorando muito, mesmo a gente jogando bem e controlado o jogo, mais ou menos. Mas logo a gente estava mais à vontade. Quando saiu o primeiro gol, aquela jogada linda do Milha, e eu estava me sentindo bastante, né, eu tinha feito 3 gols na final contra o Palmeiras alguns dias antes, né? Tinha feito 2 temporadas lindas, então eu estava com muita confiança e muita iluminado, assim, que achava que poderia decidir o jogo. E aí quando saiu o primeiro gol, aí que veio essa certeza mesmo que eu poderia decidir o jogo ali, que era o meu momento, né? Que o momento do time, mas o meu momento também de ser decisivo numa partida tão importante. E entre esses 2 gols, né, que teve um pouquinho antes do gol, com aquela pequena desconfiança, e logo depois do primeiro gol, aí, óbvio, a gente tinha cuidado com o Barcelona, mas entre o primeiro e o segundo gol, a confiança era muito grande. E quando saiu aquela falta, eu sabia que era uma das últimas chances que a gente ia ter. E confesso, assim, quando me preparei para a falta, quando eu pensei em fazer gol, não tinha planejado nada de correr para o Tele Santana, não. A gente tinha treinado muito aquela falta, que não tinha dado muito certo durante a temporada, aquele tipo de jogada ensaiada, né? Tinha marcado outros gols, mas daquele jeito não.
mas achei que ele cabia bem, né, na posição certinha para aquele tipo de jogada. Eu pego bem na bola e quando eu vejo a bola entrando, acho que foi a única vez que eu vi o Tele sorrir, né, num jogo. Eu me emociono e muita gente, né, se emociona ainda de ver a minha expressão correndo para ele. Quando a gente tomava a bola, a gente estava mais solto do que antes, né, quando estava no 1 a 1. E quando eu senti o time solto e eles também se abateram, né, porque sabiam que estava diante de um grande time, talvez melhor do que eles imaginavam. E aí eu senti que a gente começou a jogar mais solto, fazer algumas jogadas, e o Cafu, o Vitor voando, né, aqueles moleques que não paravam de correr, eles deviam ficar tontos ali. Cada jogada dessa abalava ainda mais o Barcelona, que começou a perder forças e nos fazer acreditar que era nosso aquele título. Mas tinha uma coisa com o Cerezo, né? Que o Cerezo jogava no Sampdoria, que perdeu a final contra o Barcelona na Liga dos Campeões. E o Cerezo foi uma vingança. E ele, sim, ele deu uma provocada ali nos jogadores do Barcelona. Bom, na hora que acabou, cara, é uma das melhores sensações da vida, né? Porque tínhamos conquistado o mundo, batido o melhor time do mundo até então. Ninguém ia tirar mais aquilo da gente. A minha esposa, na época, pulou o gramado chorando, me abraçando. Meu irmão invadiu o campo, né? Foi uma invasão. E aí, quando você sente a emoção das pessoas que estão acompanhando, parece que isso amplifica ainda mais, porque é um êxtase total, né? Compartilhado com os jogadores, que era um ambiente maravilhoso também. Uma coisa engraçada foi que depois... depois do jogo, na noite do jogo, eu sonhei que estava marcando o terceiro gol, né? Que eu dormia e sonhei que estava marcando o terceiro gol. E aí, quando eu acordei, eu estava quase que com pena que tinha sido só 2, né? A gente teve muita sorte, né? Porque pegou um Tele no auge, assim, né? A gente pode dizer em que aliando a beleza do jogo, fazer jogar bonito e ao mesmo tempo com eficiência. Acho que muito com o que aconteceu, né, nas derrotas dele. Acho que ele foi aprendendo a correr um pouco menos de risco, né, mesmo que o jogo continuava sendo ofensivo, mas tinha um cuidado também na retomada da bola, na marcação. Mas ele estava assim, radiante, assim, uma felicidade incrível no jantar, estava a festa toda, assim, ele estava lá com os amigos dele, diretores e tudo, e parecia uma criança. Aquela corrida era um pouco que todo o Brasil, né, e uma boa parte do mundo, né, queria homenagear o Tele pelo que ele fez em 82, 86. Então era um presente para ele, né? Aí eu tive a cerimônia, né? Eu fui eleito o melhor jogador, então eu recebi o carro, tinha isso também naquela época, né? Aquele carro de melhor jogador em campo, tinha aquela chave e tal, que eu perdi também, né? Não tenho mais nada. E que a gente já tinha combinado de dividir e tal o prêmio, mas aquela chave, aquela cerimônia. Então eu acabei indo para a cerimônia, que para mim foi tipo fechar com chave de ouro todo aquele evento. Teve a chegada no Brasil, que foi uma chegada de campeão de seleção, né, de campeão mundial em São Paulo, óbvio. Com carro de bombeiro, a cidade parou e a gente se sentindo como heróis mesmo. Foi o auge de um ciclo, né, da minha carreira. Foi toda uma série de vitórias que, com o Mundial, me colocou num patamar de estrela mundial, assim, em 93, tanto é que em 93, quando chego no Paris Saint-Germain, chego como um dos melhores jogadores do mundo, um dos mais caros do mundo. Então foi aquele jogo que realmente selou, me colocou num estágio entre os melhores jogadores do mundo. E o que marcou muito foi a frase do Cruyff, né, depois do jogo, que disse, né, que se é para ser atropelado, melhor que seja por uma Ferrari, né? Então essa frase, o reconhecimento vinda dele, né, do Cruyff. Então a gente já tinha ganho o Barcelona de 4-0 na pré-temporada, ganho de 2-1, e ele dá essa declaração. Eu acho que ali
a cara dos jogadores, né, do Barcelona quando acabou o jogo, de decepção, assim, realmente eles não esperavam. E claro que tem um prazer nisso, né, pra gente também. E esse reconhecimento do Cruyff não deixa nenhuma dúvida do que aquele time representou. Quando encontra com os companheiros, com o Ronaldão, Pintado, Zete, né, que encontram indo bastante, Adilson, Miller, Palinha, não tem como. Quando a gente se encontra ou se olha, vem a lembrança e a gente já começa a falar e fica emocionado ainda, lembrando daquilo, da festa, da chegada aqui e de quanto foi custoso, mas o quanto foi gratificante, né, colocar um time naquele nível que a gente colocou. Isso é coisa para poucos.